Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Nivaldo, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo sobre sustentabilidade, gestão de hospitais, conversar um pouco sobre o tema ESG também, falar um pouco da vida profissional, da vida musical, né? Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Denner. Pessoal, então a gente vai fazer esse bate-papo legal aí, vai ser divulgado aí nos canais aí do YouTube. Fiquem ligados, nós aguardamos vocês lá, hein? Existe um livro que eu inclusive recomendo, chamado Quebre Todas as Regras. São dois autores, né, Buckingham e Kaufman. Eles fizeram uma pesquisa muito aprofundada em parceria com o Instituto Gallup, que é um instituto americano. Eles entrevistaram 80 mil gerentes. E no somatório desse trabalho, que durou 20 anos, né, foram perguntas repetidas, né, mas tem uma série de perguntas, salvo engano, em torno de 20 perguntas, mas que foram repetidas mais de 1 bilhão de vezes. E o que eles identificaram, além de outras coisas, né? Que quando algo dá certo dentro de uma empresa ou não dá certo, também aí dentro de uma empresa, olhe para o gerente, olhe para o administrador. Então, e às vezes o gerente e o administrador não têm a dimensão do quanto isso é impactante. E esse estudo, que é um estudo extremamente robusto, que muito bem descrito nesse livro, né, Quebre Todas as Regras, ele traz muito claramente essa importância do gerente, do gestor, do administrador. Outra coisa interessante que esse livro traz, falando um pouquinho dele, né, a importância, ele traz uma coisa que me chamou muita atenção no conteúdo do livro. A importância de ser preciso e estar disponível. Então, essa é uma escala eu não diria necessariamente de regras, né, mas de conceitos que são importantes para que uma gerência e uma administração se encaixe legal. Então, a precisão. E aí, por exemplo, ninguém fica feliz por receber uma conta de luz exatamente pelo que consumiu. Mas se vier errado, você vai ficar insatisfeito. E esse equívoco na conta de luz, por exemplo, aqui como exemplo, né? O simples fato dela vir exatamente de acordo com o consumo é um indício muito forte de ser preciso. Exato. Então, a empresa está sendo precisa em replicar para a gente, né, o que nós consumimos. Isso é um ponto importante. A disponibilidade aí do gestor, da própria empresa, né, como é que ela está disponível em vários canais, acessível, diálogo, como a gente está conversando, né? Então, a precisão, a disponibilidade, a parceria. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente está conversando, né? Essa visão da sociedade, essa parceria, a proximidade da sociedade, do corpo interno. E por último, dentro dessa análise, ainda falando do livro, o aconselhamento. Sim. Porque nós só aceitamos ser aconselhados, de uma forma geral, se os 3 primeiros níveis forem complementados. Ou seja, eu raramente aceitarei um conselho de uma empresa ou enfim, de uma administração, se ela não for precisa, não estiver disponível e não for parceira. Exatamente. Então, esse relato essa conversa muito produtiva que a gente vem tendo, esses componentes são muito claros. Exatamente. Então, você está no nível de poder aconselhar. Exatamente. Isso é bacana ver isso acontecer na prática, né? Muito jóia. Nivaldo, agora, assim, ainda falando de gestão, né? Mas tocando um pouco nessa questão da sustentabilidade, um pouco da sustentabilidade dentro da gestão, a visão que você tem percebido no âmbito organizacional hospitalar, o que você tem, enfim, a gente tem atuado com usinas de oxigênio, na verdade são gases hospitalares, né? Isso. Que de uma certa forma, não de uma certa forma, de uma forma bem evidente, gera um impacto muito positivo na redução extremamente significativa, praticamente zero, né? Nessa logística de distribuição de gases líquidos, né? O CO2 emitido pelos caminhões. Mas como é que o que você tem ouvido, o que você tem nesses seus trabalhos, discutido, conversado, enfim? Por favor. Denner, eu gosto bastante dessa questão de sustentabilidade, né, meio ambiente,
Então é uma coisa que eu sempre tive muito contato com a natureza. Eu fui escoteiro quando era pequeno, né? Eu falo, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Eu até hoje levo meus filhos para acampar, eu gosto muito de ter esse contato com a natureza e me preocupa bastante o momento que a gente está vivendo hoje, né? A questão da sustentabilidade, você tem mais propriedade até para falar que eu, mas começou a ser falado um pouco mais notoriedade, não tem, deve ter o quê? 30, 40, 50 anos, sei lá. Antes disso se falava muito pouco, ou se sabia muito pouco. E os hospitais, eu falo que é interessante como que tudo chega mais demorado aos hospitais. Tem uma razão até para isso, a questão muitas vezes financeira, né? Então você tem que estar preocupado ali em dar o medicamento, às vezes não sobra recurso. Na verdade não é bem assim, mas a cabeça faz pensar isso, né? Você tem que gerar oportunidade para que aquilo aconteça. Mas, enfim, na área de saúde, o que a gente tem visto acontecer? Deve ter mais ou menos de uns 10 anos para cá, as equipes de vigilância sanitária estão cobram das entidades, né, um programa de gestão dos resíduos, né, de serviço de saúde, que é o PGRSS. Isso aí já começou a criar, o pessoal até começa, quando a gente começa a falar assim, já vem o biodesagradável falar das coisas, né? O ecochato. Mas você começou a entender que você gera resíduo, né? Que esses resíduos que você gera vai causar um impacto ambiental e te obriga a promover ações para reduzir esse impacto, né, que é o princípio da sustentabilidade. Então, hoje, os hospitais, quando a gente, lá no início eu falei que muitos têm ações de sustentabilidade sem nem perceber que tem, é justamente isso, que às vezes vem de uma cobrança, não de que eu pensei isso, né, não de um conceito meu. Eu tenho que cumprir isso aí porque é lei, é obrigação. Mas o que eu vejo hoje? Você falou bem falado dessas usinas de produção de gases medicinais. Ela tem um impacto indireto, né, que você não vai ter mais transporte desses caminhões vindo lá de não sei onde, emitindo CO2 no ambiente, então você já reduz isso aí. Você tem hoje tem um dado interessante que os hospitais públicos, isso foi de 2021, um pouco mais de 22% dos hospitais já usam a energia fotovoltaica, que é a energia renovada, né? Ou energia eólica. Então esse conceito começou a chegar nas entidades. Falando um pouquinho do nosso hospital, Passa Quatro. Hoje, Passa Quatro, nós começamos a entender, né, essa segregação dos resíduos e começamos a participar, por exemplo, hoje, 100% do papelão e do plástico é reciclável lá. Não sobra uma caixinha de fósforo que não vai para ser reciclado. E isso aí, a cada 2 meses que a pessoa passa lá para recolher, além de tudo, gera um recurso para a entidade. É um dinheiro que eu comprei uma máquina para lavar minhas placas solares, é que eu compro um martelete lá para o pessoal da manutenção, é que eu compro uma outra situação. Agora nós estamos começando a ver a questão dos produtos biodegradáveis e sistemas de limpeza que gastam pouca água. É engraçado, eu cheguei lá e era interessante que o pessoal tem aquela mania que para limpar, se não jogar muita água, não fizer espuma, porque não limpou. Interessante isso aí. Aí eu fui atrás de um amigo e conversei com ele, tem produto assim, assim, assado. Aí você vai ver, o produto custa 20% a mais do produto normal. Isso numa visão assim, simplesmente o administrador que está com as contas ali, né? Quase o cara descarta. Só que eu reduzo o tempo de trabalho, eu reduzo o meu consumo de água, às vezes reduzo o consumo de energia quando você tem algum equipamento para ajudar. Então, se você fizer o cálculo, eu falo que se empatar já está ótimo, mas você está ganhando ainda se você fizer isso. Então, lá a gente está começando, nós temos a usina fotovoltaica, né, que já temos energia renovada, energia limpa, nós temos essa segregação de todo o plástico e o papelão hoje ele é reciclável. Tem algumas outras coisas também, que é metal, ferro, mas isso é um volume muito pequeno. E tem também essa questão dos produtos, que a gente está começando a dar, já estamos usando produtos que demandam menos utilização de água, então você começa a gastar menos a água, e produtos biodegradáveis. Então é um caminho assim, é muito pequeno ainda, mas já é um conceito que começou a se... E o pessoal está entendendo, sabe o que é isso?
Temos a campanha que já tem, né, nós vamos ter que reforçar para de usar menos copo descartável, né, colocar os bebedouros mais próximos, que a pessoa possa ter acesso mais rápido. Então tudo isso, hoje nós temos uma nutricionista e uma irmã que cuida lá das refeições, então elas são balanceadas, as quantidades de porções são bem corretas, então o meu desperdício diminuiu bastante. Temos lá também uma horta, né, que é um espaço enorme, tem um senhor que cuida, então ele fornece itens para a gente. E foi até interessante que, eu nem sei se isso é verdade, um engenheiro que me falou, porque eu acredito nele, né? As placas fotovoltaicas nossas não são em cima do telhado, elas são em estacas, né, de concreto, fica mais ou menos 2,20 metros do chão. Facilita a limpeza, facilita o acesso, até para você verificar se está sujo e tal. E falaram que ela tem mais eficiência se ela não tiver cimentado embaixo, enquanto mais... Aí o que nós fizemos? Hoje, por baixo dela é a horta. Está plantado hortaliças debaixo dela. Então, otimizou, além desse espaço, vamos chamar assim, um pouco mais suspenso, né? Isso. Ainda a área abaixo isso. Aproveitada. Exatamente. E por incrível que pareça, não sei se é coincidência, ou porque às vezes a gente está com mais incidência de sol também, a gente mede a produção das placas, as placas estão produzindo 10% a mais do que normalmente produzia. Ela tem um limite que ela vai, a nossa chegava a 80%, 75%, então ela já está chegando lá 90 às vezes, 89%, depois que nós fizemos a forração de vegetal por baixo delas, né? Então hoje eu falei um pouquinho do nosso, mas tem muito que evoluir, tem muito conceito, o pessoal sabe muito pouco sobre isso, o pessoal acha que sustentabilidade é só questão de meio ambiente, a gente sabe que não é, e eu falo muito que não tem jeito, cara, a questão dos resíduos principalmente, não existe jogar fora, né, Daniel? Que fora é esse, cara? O mundo, o planeta é um só. Onde que é esse fora? Raciocínio é profundo. Não, realmente, né, eu vou jogar fora no rio, vou jogar fora, né, fora não tem fora do mundo, perfeito. Na medida que, até eu falo assim, da importância da consciência, interrompendo seu raciocínio, mas já te devolvo. A importância da consciência, né? E aí a consciência é algo que é uma convicção, autoconsolidante, vamos dizer assim, ou até um termo meio diferente, né? É algo que eu digo para mim mesmo, acredito, confio, e não preciso de convencimento de terceiros. Isso. Exemplo disso, usar o cinto de segurança, o capacete e vacinar o filho. Então isso é uma questão de consciência, né? A gente sabe do benefício disso, né? Então a sustentabilidade caminha para essa linha de conscientização. A gente está começando a entender que estamos chegando em determinados pontos que não é preciso muito mais convencer sobre a importância da sustentabilidade. E essa ideia de não jogar o lixo fora e não ter o fora, né, porque é tudo dentro do planeta, né, é uma das formas de ajudar nessa conscientização. Tem essa ideia muito clara de que, não, peraí, vamos trazer isso para a circularidade da economia, vamos reaproveitar resíduos, vamos reciclar, enfim, comprar algo, de repente, na medida do possível, já reciclado. Tem uma ideia de que, às vezes, outro dia eu estive conversando com um profissional, ele está dizendo, mas vou te dar um exemplo do papel, o papel reciclado ele é mais caro do que o papel convencional, né? Tá bom. Mas a sustentabilidade não é só um papel como exemplo. Né? Então, esse bom exemplo que você trouxe de outros benefícios, como os produtos biodegradáveis, se aplica também no papel. Né, de alguma forma. Sim. Então, são exemplos pragmáticos que estão alinhados, né, com a usina fotovoltaica, essa ideia do consumo de energia, todo esse contexto, essa conjectura que você trouxe sobre essa visão que está aplicada hoje na sua gestão, versa perfeitamente com a questão da sustentabilidade. E outra coisa que eu acho legal colocar, né? Eu costumo dizer que existem algumas formas, basicamente duas, de se enxergar a sustentabilidade. Como cidadão, e aí olhando para o próprio consumo, matéria-prima e tal, né? Perdão, como consumidor, olhando para a matéria-prima e tal, e como cidadão, olhando para as leis. E aí, quando, por exemplo, determinadas entidades trazem algumas cobranças, e cobranças entre aspas, porque são saudáveis, no caso do resíduo sólido, como é que é o hospital, isso é uma função de um cidadão consciente entender
como as leis versam sobre determinados assuntos, nesse caso sobre a sustentabilidade, e o quanto isso é importante, né? Recentemente a gente está praticamente o governo praticamente aprovou a lei de hidrogênio verde, então ele estabeleceu regras para produção, distribuição de hidrogênio verde no Brasil. Isso é muito interessante para a sustentabilidade. Então é uma função de um cidadão consciente ter uma ideia do quanto isso é importante, do quanto o governo tem falado sobre isso, e não só falado, mas feito sobre isso. O hidrogênio verde é um dos caminhos para esses combustíveis renováveis, né? Mas então, Nivaldo, te devolvendo o raciocínio aí. Então, Dene, é importante isso aí. Você falou duas questões do indivíduo, né? Ele tem que conhecer o que está versando sobre isso, seja na forma da lei, ou seja, para conhecer mesmo o que é possível ser feito. Eu falo que a sustentabilidade, no meu conceito, que eu não tão aprofundado, é você fazer aquilo que você puder fazer em prol de racionar, né, um consumo racional, de preservar, né, Então, voltando aqui para a área da saúde, o que acontece? Nós temos um trabalho lá no início, que a nossa enfermeira RT, a coordenadora, a gente estava vendo o seguinte: o pessoal tinha as técnicas de... Vou dar um exemplo curativo. Fazer um curativo, o pessoal quase que fazia... O pessoal via uma múmia, né? Esparadrapo, quase um rolo de esparadrapo para fazer o curativo. Então você muda a técnica, você usa um pedaço menor, né? Você já usa esse pedaço menor, vai ter a mesma perfeição na execução, né? E você reduz demais o seu custo. E o pessoal não sabia que você usava aquele tanto lá, enfaixava o paciente quase inteiro, só que, por exemplo, o convênio só pagava 20 centímetros. Então, não tinha um conhecimento que eu estou usando 60 centímetros para receber só 20. Né? Então, a adaptação da técnica, ela veio que é interessante essa questão de consumo racional, né? Mas também para adequar uma coisa que você estava tendo certa, entre aspas, prejuízo. Né? Então, as entidades, os hospitais, os serviços de saúde, eles têm muito por onde contribuir com a sustentabilidade. E fora um outro fator também, que não é muito visto na área hospitalar, mas nas outras empresas, é o que se agrega à marca e o posicionamento da empresa. Hoje você fala uma empresa que tem um selo verde, né? Uma empresa que adota práticas sustentáveis e tem um reconhecimento por isso, então ela já está começando a atrair consumidores, já que já faz essa opção. Né? Eu dou exemplo da minha casa, minha esposa ela é vegetariana. Então, ela já está partindo talvez até para um veganismo. Mas então, quando ela vai comprar um produto, ela quer saber se aquela empresa ali patrocina atos que causam sofrimento aos animais, um impacto negativo. Então, ela já faz isso. E o que é isso? Isso é uma consciência que começa a amadurecer, e a pessoa que tem esse conhecimento, né, que se informa, ela começa a procurar aquilo que vai mais... que se alinha ao conceito, que se alinha à ideologia delas. Então, estar atento a esses fatores é muito importante. Não só como, estou fazendo isso porque eu vou vender o papelão para trazer dinheiro, não. Isso é uma consequência, né? O dinheiro ali é uma consequência. É realmente entender o seu papel enquanto cidadão, enquanto consumidor, e o que você pode fazer para intensificar essa questão da sustentabilidade. E é interessantíssimo, porque a sustentabilidade dialoga muito bem com a economia. Por exemplo, no caso da usina hospitalar, é um exemplo muito, muito clássico dessa economia e da sustentabilidade, como é que essas coisas estão interligadas. Né? E na medida que, por exemplo, no caso do curativo aqui mencionado, a gente pode imaginar que no final de todo o processo ele seria descartado, o volume de descarte seria maior se o curativo for. E isso multiplicado em milhares de vezes quando se considera um país tão grande como o nosso, o quanto que não vai para o lixo, né? De uma forma desnecessária. Exatamente. Então, economiza-se também no próprio ato de curar, e também no descarte, que vai ser uma quantidade menor de produtos descartados. Então, assim, para evidenciar essa relação
E economia e sustentabilidade. É interessante pontuar, eu falo que a gente tem que ter uma visão também voltada para o seguinte: aquilo que é reciclável, você tem que reaproveitar 100%. Aquilo que não é, você tem que gerar muito menos, né? Quer dizer, tem que tentar diminuir o consumo daquilo que não pode ser reciclável. Excelente. Porque, né, esse lixo é o que é complicado. Mas esse raciocínio é perfeito, né? Porque evitar, reduzir, enfim, voltar... Tem que ter uma lógica sobre essa dinâmica, né? Exatamente. Hoje tem muitos estudos, você tem alguns materiais, não vou falar equipamento, mas materiais de uso cirúrgico, que eram feitos de produtos, sei lá, de plástico, né, que você usava uma vez. Eu vou dar exemplo de um que eu lembrava, de um tal de trocáter, uma lâmina especial para fazer artroscopia de joelho. Até muito tempo atrás, era feito de um produto que usava, depois jogava fora, mas começaram a fazer de um outro produto que ela pode ser reesterilizável. Então tem todo um processo de limpeza específico, uma coisa bem criteriosa, e depois você manda para ela reesterilizar. Então fica mais barato, né? Tem a mesma funcionalidade, e eles simplesmente criaram um outro material que consegue ir numa autoclave, sei lá, numa oxietileno. Então essas adaptações aí, muitas vezes são até no sentido de viabilidade econômica, mas acabam sendo ações que dão um impacto de sustentabilidade. Sim. Que para produzir isso aí gasta energia, gasta matéria-prima. Então quando você economiza matéria-prima e energia, você está alinhado com a questão da sustentabilidade. Né? É interessante que dentro do quadro Passaporte ESG, que é esse quadro que a gente vem desenvolvendo, um dos temas é tecnologia. E é interessante, novamente, você trazer esse pragmatismo, né, na questão, vamos falar, falando de um instrumento, né, mas quantos não existem, né, que caminham por essa linha, né, da sustentabilidade. E o quanto a tecnologia é importante para a sustentabilidade, o quanto ela contribui, na medida que ela traz novos componentes para esse material, para esses materiais, e esses componentes ficam mais tempo em uso com segurança. Exatamente. E é interessante porque até para dar segurança, novas tecnologias provavelmente serão criadas, né, para esterilização, não que as que aí já estão não sejam ótimas, né, não sejam muito boas, mas a tecnologia ela complementa a sustentabilidade sem sombra de dúvida, e esse é um exemplo. Obrigado aí por compartilhar. Não, e é interessante, a gente não sabe, eu acompanhei uma época, Denner, que os hospitais eles passaram por trocar tudo que tinha de pano por descartável. Né? Centro cirúrgico, desde o forro da mesa até o enxoval dos médicos, a roupa do vestuário dos médicos, era tudo descartável. Isso era uma questão até de falar, o nosso hospital lá é tudo assim, Hoje voltou muito isso, o pessoal voltou a usar o tecido mesmo, né, que você manda para a sua lavanderia lavar, justamente por causa dessa situação daquele produto, né, o TNT ou sei lá qual que é a fibra que se usa, qual que é o tempo que ela demora para se degradar, o que você faz? Porque aquilo não tem utilidade nenhuma, né? Aquilo não é reciclável. Você vai fazer o quê? Depois que o médico usou um avental descartável, sujou de sangue, você vai fazer o quê com aquilo? Jogar fora, né? Apesar que você vai dar um destino correto, né, para aquele resíduo, você está gerando. A partir do momento que você tem aquele enxoval que saiu dali, ele vai para um processo de higienização perfeita, depois de esterilização, vai ser reutilizado, é uma questão também de sustentabilidade. E voltando a falar da área da saúde, eu acho que começou já, o pessoal já começou a ter essa percepção, aquilo que você falou, já não é uma novidade muito assim que nunca ouvi falar disso. Então o pessoal já está começando, já é mais aceito esse conceito nas entidades, quando você propõe alguma ação que é voltada, né, para a sustentabilidade, o pessoal já começa a entender e ter uma receptividade melhor com isso. E aí eu volto a falar de uma coisa que eu sei que você preza bastante também, nas pessoas certas para falar sobre isso. Né? É onde eu sempre falo, os profissionais, eu tento fazer isso. Hospital pequeno, o Hospital de Passa Quatro, Santa Casa é excelente, um hospitalzinho, mas é um hospital pequeno, 30 leitos, né, 60 funcionários, é uma estrutura assim, você pega, comparando com o Hospital de São Lourenço, é também de um setor do Hospital de São Lourenço. Então a gente tem vários desafios, mas o que a gente procura fazer lá principalmente?
eu estou antenado no que acontece nos maiores hospitais. Qual experiência a gente pode trazer para cá? Né? O que aquilo lá agrega de resultado, não só de resultado financeiro, mas no resultado mesmo de consecução dos objetivos, né? Então, a gente sempre esbarra nos profissionais, nas pessoas, né? Quem vai fazer aquilo? Quem vai estar à frente daquilo? Essa pessoa está capacitada para fazer isso? E até nessa questão, a sustentabilidade. Os profissionais, formadores de opinião, os coordenadores principalmente, eles têm que estar muito ligados nisso. E hoje eu posso falar que eu tenho uma equipe lá, nesse ponto aí, fantástica. Eu tenho uma comissão, o pessoal do PGR-SS nosso, o pessoal da comissão de humanização nossa, são pessoas que estão muito alinhadas. Lá eles conhecem os nossos problemas, conhecem as nossas limitações, que a gente chama de primeiro diagnóstico, né? E para você pensar suas ideias. Então, o gestor, no caso o administrador, que hoje eu estou lá, você tem uma equipe que te traz as situações e te ajuda a construir as respostas. Que muitas vezes a resposta não está pronta, né? Aquilo da forma, da receita de bolo, né? Você vai ter que fazer a sua resposta em cima do seu problema. Porque tudo envolve onde você está, qual que é o conceito que nós falamos lá, desde cultural, econômico, tudo mais vai envolver, você tem que estar sensível a isso para construir aquela resposta, para construir aquele resultado. E, novamente, a sensibilidade, né? Porque, às vezes, um determinado gestor ou administrador, ele toma para si como se as resoluções fossem apenas dele. E quando ele tem essa ideia do todo e da funcionalidade da equipe, ele não se torna autor de tudo, né? Ele distribui isso de uma forma muito equilibrada, né? E deixando muito claro que o resultado é da equipe. E eu gosto disso, cara. Você falou uma coisa que é muito importante, e até quem trabalha comigo, eu sempre fiz isso e algumas pessoas já me deram feedback a respeito disso. Eu dou espaço para a pessoa, porque não adianta também, tem muito gestor que é o seguinte, você pode fazer aquilo que você acha que deve, desde que seja aquilo que eu quero que você faça. Aí é estranho, né? Mas eu sempre, eu lançava desafio, tinha pessoas que chegavam de volta a conhecer esses problemas, tal. Aí eu falei, tá, aí eu pergunto, o que você faria? Qual que é a sua ideia a respeito disso? Às vezes eu já sei o que tem que ser feito, mas eu sei em cima do meu conceito, da minha vivência. Muitas vezes aquilo que a pessoa fala é aquilo que eu já irei fazer. E muitas vezes vem uma situação diferenciada que eu falo, cara, não, realmente, isso aí somado com aquilo que tem que ser, dá um resultado até melhor. Então as pessoas, essa sensibilidade de ouvir as pessoas, de fazê-las participar disso aí, é muito interessante. E mais importante ainda do gestor é atribuir a essa pessoa o crédito por aquilo que se fez. Né? Chegar e falar, olha, você foi, quero agradecer a sua presteza, a sua eficiência em dar esse resultado, né? Dar essa resposta que a gente precisava. Isso aí, para as pessoas, tem muito valor. A gente fala de valorizar pessoas, né? Muito, esse senso de participação e o senso de crédito nas opiniões, não há dúvida que faz muita diferença.